Obrigado. Essa vez Eu procurei essa luzinha do gravando e agora não estava. Agora começou. Depois a gente repete. Gilberto vai ter que repetir. Gilberto vai ter que repetir. Não, isso aí o Jorge vai falar durante a aula. Mas, eu acho que a gente não tem muito a acrescentar, né, do que o Gilberto falou. Uma coisa que que eu levantei, que eu questionei, foi que a gente nasce... ai, meu Deus, como eu vou colocar agora, hein? não, vai com calma, tranquilo. Não consigo. Que a gente tem a gente já vem, né? Já nasce nesse planeta com a lembrança de Deus, né? Que eu falei que a gente tem, que aquela história que eu falei com o Gilberto semana passada, que as pessoas pensam num Deus, né? Que temem a Deus, né? E a religião, ela continua assim até hoje, né? Com esse temor a Deus, né? Dos séculos passados e até hoje a gente vê isso. E isso não é nada positivo. Mas que, independente da nossa criação e de como a gente recebe essa informação, na Idade da Pedra, né, quando a gente não, foi o que o Edson falou, não que a gente seja muito mais evoluído do que a gente, né, do que eles eram, mas que a gente, na Idade da Pedra, também acreditava, né, em Deus, e a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Então, vem com o espírito, né? Isso vem com o espírito. É mais ou menos isso que a gente conversou. E é muito legal, né? Porque, como o Gilberto falou há pouco, ele trouxe um raciocínio que é filosófico, né? Ou seja, de olhar a causa e efeito, né? Quando você olha para a natureza, né? E busca o que causou isso, né? Na medida que você vai de causa em efeito, de efeito em causa e assim por diante, né? Você chega à ideia de uma causa primária, né? Que seria Deus, né? Mas Deus, mas uma causa primária, sei lá, não tem como começar, né? Eu acho que Deus não tem começo e fim. Como vai ser uma causa primária? Por isso que ele é a causa primária, porque não existe nenhuma outra causa antes dele. Então, ele é o início e o fim, né? Por isso que se chama primária, porque não tem nenhuma outra antes dele, né? Então, ele é a primeira, né? Ele é a causa de tudo, né? Então, é nesse sentido. Diferente de causa e efeito, né? Porque causa e efeito... Agora eu fiquei com um pigarro, viu, Marta? Causa e efeito significa o seguinte, que tudo que está aí foi causado por algo, né? Sim. Então, por exemplo, a plantinha foi uma semente, a semente foi uma plantinha anterior e assim por diante, né? E aí você vai numa cadeia, né, que você chega até a criação do universo, né? E aí, quem é a causa dessa criação do universo? No nosso entendimento, Deus, certo? Então, nesse sentido, ele está nesse princípio e, né, nos acompanha desde então, né? Por isso que ele é a causa primária, né? Sara, a sua formação tem um pouco de matemática nela ou não? Não, pedagogia. Matemática é só o básico do fundamental. Bom, mas para mim me ajudou, né, na minha época, às vezes, de me acalmar, né, porque o que você coloca e o que o Jorge está falando é aquilo que a gente estava dizendo, a gente fica sempre em busca de uma explicação. Nos números Sempre, reais, né? Menos muito infinito a mais difícil. infinito. É muito difícil a gente explicar a Deus, né? Porque nós somos um copinho, querer pôr, né, o oceano dentro do copo, ele não vai caber. Então, essa porque a outra explicação é o acaso, Jussara. Então, se você não concebe uma inteligência por trás disso tudo, o que você pode dizer, então, tudo é um acaso. Por que surgiu o universo? Sei lá, foi um acaso. Um dia surgiu, né? E aí é uma explicação que não faz sentido, né? Porque você olhar o acaso, ele não é inteligente. Então, como é que
Como é que Sim. você vê um universo regido por leis tão harmônicas, tão perfeitas, né? Se você pensa no mais ínfimo das criaturas, né, é uma beleza, é uma maravilha o que aquilo, uma célula, né? Em si já parece um milagre, né? Quando você vê uma criança se formando, nascendo, é outro milagre, né? Sim. Pensar que nós todos aqui raciocinamos, sentimos, temos sentimentos, emoções, ideias, é outra coisa maravilhosa. Isso é obra do acaso? Então, e nós, o nosso grupo chegou à seguinte conclusão, nós três, né? Eu, a Alessandra e o Edson, que a gente percebe Deus mesmo nesses detalhes da natureza, né? É, Isso foi comum entre a é, gente, porque é na natureza que a gente, na perfeição da natureza, onde a gente é, percebe Deus. E eu percebo Deus pelo amparo. Porque é. todas as vezes que eu precisei, desde pequena, e eu pedi por ele, ele sempre me atendeu. Então, essa certeza de estar sendo atendida, de estar sendo Uhum, escutada, de estar sendo acolhida e abraçada. Então, uhum. eu percebo Deus muito assim também, né? E, é ruim quando a gente não consegue explicar isso para uma outra pessoa ou passar para outra pessoa isso, né? É E verdade, aí o Edson falou, cada um tem seu tempo, né? verdade, verdade. Você vê que é lógico, mas precisa ter uma certa predisposição interna, né, para Sim, aceitar esse tipo é, de é coisa. tão, é tão óbvio e ao mesmo tempo é tão difícil, né? É verdade, é verdade. Mas, como se falou aqui, a gente tem que, não só para a gente mesmo, né, ter a calma de saber que temos a essência, conhecemos a essência, não temos o detalhe. E que cada um Temos o também vai detalhe. ter um caminho. Você bem trouxe, essa ligação já está estabelecida desde a nossa criação, não é desde que a gente nasceu no planeta Terra, porque a gente é anterior a isso, né? Mas desde que Deus nos criou, essa ligação já existe. Eu fico pensando assim, quando um cientista, como por exemplo um astrônomo, olha para o espaço, para os corpos celestes, ele certamente tem um sentimento de devoção, Um né? despertar, né? Porque olhar aquilo tudo é maravilhoso. Pode ser que ele não atribua intelectualmente a Deus, né? Se ele for ateu. Mas o sentimento de reverência que ele tem diante daquilo já é um sentimento de quem reconhece uma obra de arte, né? Se você ficar diante de uma obra de arte bonita, que você acha que é maravilhosa, ou um monumento, um templo suntuoso, né? Você não vai dizer assim, puxa, o acaso foi muito hábil aqui em criar essa obra de arte. Você vai dizer, não, o artista, né, fez uma obra-prima, que é essa que eu estou contemplando. Uhum. Né? No caso, aqui a gente está falando da natureza como um todo, e nós incluídos. Né? E nós incluídos. Isso aí. A nossa Bom, vida já é, né? A a prova de nossa Deus, né? vida é tudo, e Deus se revela justamente por isso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os milagres, mas é justamente nessa regularidade, nessa harmonia que a gente encontra em tudo, que Deus se manifesta. Né? E você acrescentou algo muito importante que a gente vai falar depois, em outra aula, que é a providência divina também. Né? Como Ele nos escuta, nos ampara. Né? Muito bem. Uhum. Tem um outro grupo agora. Acho que alguém ficou sozinho, é isso? Fernando? Fernando, você estava com alguém? A Fernando e Clarissa. Clarissa. Ah, É que eu Clarissa. entrei de novo, eu caí. Ah, então é por isso que você não está aqui na minha lista. E não é que eu caí, quando eu voltei sem ouvir ninguém. É. Eu não sei por quê. Eu estava na lista, mas eu não consegui ouvir. Então, eu achei melhor sair e reentrar. Tá ótimo, fez bem. Funcionou. É. Então, Fernando e Clarissa, o que é que vocês acrescentam ou perguntam? Eu acho que muita coisa que foi colocado aqui, a parte de causa e efeito, né? Essa sensação de uma força maior, eu gostei muito essa observação do amparo e do acolhimento, né? Como se tivesse
essa conexão, acho que a gente falou também dessa coisa do olhar para dentro, né? Quando você entra nessa sintonia, você sente como sendo parte de algo maior, né? A gente também fez uma observação, uma coisa que sempre me chama muito a atenção, tem a ver com a parte celular, né? Quando você a questão do microcosmo e do macrocosmo e de uma inteligência envolvida, quando você basicamente entra no microcosmo, a gente percebe que há algo maior. Não sei se vocês me perderam, que entrou uma ligação aqui que eu recusei. Então, a gente percebe, tem que ter uma inteligência muito grande para você, quando observa, né, uma imersão dentro do corpo humano e toda a coexistência do universo do nosso corpo humano, e como isso é similar ao macrocosmo, né? Então, essa questão de olhar o microcosmo e o macrocosmo e como eles têm uma inteligência tão similar, e você vê como a gente realmente é uma poeirinha no meio de um todo, porque é uma coisa que você não consegue explicar, a não ser que tenha uma inteligência muito grande, muito sábia, né, que montou isso tudo. Então, é como se a gente fosse um pedacinho, né, uma parte de um quebra-cabeça de algo muito inteligente. E realmente, e eu gostei muito dessa parte do amparo. Para mim também, eu percebo essa questão dessa sintonia com algo mais forte, que quando a gente entra, isso vem para a gente. Essa é a própria vivência do sagrado, né? Verdade. Então, Sai aqui, tá? E o outro grupo da Fátima, da Aide. A Lali. Lali. A Lali. Fala por nós, Lali. Ai, gente, que vergonha. Eu te ajudo. Na verdade, acho que o nosso grupo fez as mesmas discussões, né, já apresentadas aí pelos grupos anteriores, né? A questão de que Deus está na natureza, de que a perfeição, né, de tudo, das coisas que nos cercam, elas estão em todo... que elas é que comprovam, né, que existe algo além, algo superior, que rege, né, isso tudo. E que também essas questões da ação e reação também servem, né, de justificativa, principalmente para aquelas pessoas que creem menos, né, na existência de Deus, que pelo menos deixa uma interrogação, né? Deixa uma interrogação de como tudo isso pode né, se reger de uma forma tão harmônica, tão correta, sozinho. Então, eu acho que tá muito nessa questão aí da natureza, né? A Fátima contou uma história muito interessante, né? Nessa questão aí de ninguém explica Deus, né? Como que é difícil, né? Às vezes a gente dialogar com uma outra pessoa que às vezes não tem essa crença, né? E não sei, Fátima, se é possível você resumir, né, a história para compartilhar, que eu, sinceramente, acho que a Aide também achou interessante. É uma história curtinha, simples, né? Porque normalmente quem ainda não crê em Deus espera que alguém o convença de que Deus existe, né? Então, eu me lembro no início do meu curso, me contaram uma história assim. Um cliente foi numa barbearia fazer o cabelo, barba, e surgiu o papo lá com o barbeiro de que o mundo estava passando por dificuldades. O barbeiro falou que não acreditava na existência de Deus, porque se Deus existisse, tudo isso de triste, de mal, de fome, de guerra, nada disso estaria acontecendo. E aí o cliente não se esforçou em ficar provando para ele de que Deus existia ou não. Ele falou, é um direito seu, você pensa assim, tudo bem. Pagou o serviço que ele fez e quando ele estava saindo da barbearia, ele viu um mendigo maltrapilho, cabeludo, barbudo, passando bem em frente da barbearia. Aí ele tornou a entrar,
chamou o barbeiro e falou: olha, pensando bem, eu não acredito em barbeiros. Acho que barbeiros não existem. Aí o barbeiro falou: mas como? Você acabou de sair daqui, eu fiz todo o serviço em você, como pode? Aí ele mostrou o mendigo cabeludo, barbudo, e falou: olha só a situação desse cara aí. Aí o barbeiro retrucou: ah, mas ele tá assim porque ele quer, ele tá assim porque ele ainda não veio até mim. Aí o cliente falou: então agora você entendeu? Então é isso. As pessoas esperam, as que não creem, né, querem que a gente os convença de que Deus existe, mas não param para observar as coisas e não conseguem assim extrapolar as várias situações da vida. E eu não acho que a gente tem que ficar se esforçando por convencer alguém. Eu acho que se a pessoa busca alguma coisa, ela vai, pesquisa, se aprofunda, estuda e sente, né? E acha, e é uma coisa que nasce, né? Se a pessoa se dedica. Então foi essa historinha. Muito obrigado, excelente história, muito boa mesmo, né? Quem quer acha, né? Quem não quer, nem que apareça na frente vai se convencer, né? É verdade. Estou me lembrando da história daquele sujeito que foi o primeiro homem a ir ao espaço, né? O Yuri Gagarin, né? Então ele deu uma órbita, fez uma órbita em volta da Terra. E aí ele tem uma fala que é poética, né? Muito linda, né? Que ele disse: a Terra é azul, né? Ele foi o primeiro ser humano, pelo menos que a gente sabe, que teve no espaço que pôde ver a Terra toda redonda, né? E óbvio, né? Os mares são azuis. Ele viu esse azul, a atmosfera é azul. Mas aí ele também acrescentou uma propaganda do regime dele, né? Que ele era comunista. Ele falou: vim até aqui em cima e não encontrei Deus. Essa foi a outra fala dele, né? E de fato, né? Não estamos falando de uma questão científica, né? Que a gente tem até instrumentos e medições para esse tipo de coisa, né? Quando a gente traz o argumento do axioma, né? De causa e efeito, esse é um argumento filosófico, né? É uma lógica, né? E tem um sentido, né? De buscar uma causa primária e uma causa inteligente. Também quando a gente usa um argumento do amparo, do acolhimento, desse sentimento do sagrado, é um argumento que se chama fenomenológico, né? Que é a minha experiência de Deus, né? Então, e que é comum em todas as épocas e nacionalidades, né? Todas as culturas, né? De alguma forma. Mas, sem dúvida, o tema científico não é nenhuma questão científica, né? Você não tem como medir isso, né? Mas, então, quando a gente, só para a gente ter aqui o respaldo do que o Espiritismo nos traz, né? Aqui tem uma fala esse sujeito bigodudo aqui é o Leon Denis, né? Então ele fala assim, né? Cada religião explica Deus à sua maneira, né? Cada teoria o descreve a seu modo, né? E de tudo isso pode resultar uma confusão, um caos, né? Porque cada um explica de um jeito, né? E aí os ateus tiram disso argumentos para negar a existência e os positivistas, né? Os cientistas, para declarar que é um tema que é incognoscível, ou seja, não se pode conhecer, né? E aí ele pergunta: como remediar tal desordem? Como escapar a essas contradições? E ele diz: da mais simples maneira. Basta nos elevarmos até a grande causa, né? No qual tudo se resume e tudo se explica. Então, se a gente for buscar a causa, a gente chega em Deus, né? Então, essa é a contribuição do Leon Denis. E aqui nós temos a questão da causa e efeito, né? Explicada.
Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e declarar que o nada pode fazer alguma coisa, né? A prova da existência de Deus, conforme os espíritos superiores nos dizem, pode ser encontrado nesse axioma: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Isso aqui está na pergunta número 4 do livro dos Espíritos. Então, essa é a nossa forma como espíritas de explicar a existência de Deus, né? Eu queria só deixar uma sugestão para a maior parte do pessoal. Agora, com a pandemia, tenho visto no YouTube bastante vídeo e lives e entrevistas do Marcel Souto-Maior. Foi o autor, né, da biografia do Chico e autor da biografia do Allan Kardec. E ele se dizia ateu. Então é interessante quem puder ouvi-lo nessas entrevistas, porque atualmente, né, o pessoal carinhosamente o apelidou de espiriteu, né? Então, mas é interessante assistir. Não, ele é ótimo, ele é muito animado, né? Ele é assim, bem assim, de bom humor, né? Ele traz as coisas com muita leveza, né? E é muito interessante a vivência dele, né? Desse mundo, né? Mas então, a gente falou aqui em alguns momentos do acaso, né? O que vocês acham? O acaso consegue explicar tudo que existe? Não. Por que não? O acaso não consegue explicar justamente porque a gente observa vários pontos inteligentes, vários pontos que seguem, né? Uma harmonia, uma constância que se repetem. Então, o acaso, né? Como a gente sabe, ele tem probabilidade de acontecer, mas nem sempre da mesma forma. Então, por isso que eu acho que ele não explica tudo, né? O acaso não é inteligente, como o Gilberto colocou, né? Às vezes, quando alguém fala, não, mas isso é obra do acaso, né? Bilhões de anos é capaz de gerar uma reação química que uma hora vira uma célula e gera vida, ou coisa do tipo, né? Diria o ateu, né? Aí eu digo assim, nossa, esse acaso aí é divino, né? E essa reação química, ela segue a lei, né, de estequiotomia, ela segue, para quem também fez química, sabe que você vai vendo as reações, elas também são matemáticas, né? Quem fez isso tudo, né? Quem fez isso tudo no lugar. E tem alguém que falou uma vez aí, dizendo que se você está dizendo que o acaso ele é responsável por tudo, então o acaso é alguma coisa. Uhum. Chamei ele de Deus, né? Pode ser. Ele é inteligente, né? Se o acaso é responsável por tudo, ele é uma coisa, né? O acaso primário e inteligência suprema, né? Se o acaso tivesse condições de criar alguma coisa, ele seria um ser teria inteligência, né? Mas o acaso é cego, né? Acontece assim, de repente, se ele faz alguma coisa inteligente, então ele não é acaso. Verdade? Pois o acaso, de fato, não pode ser inteligente, né? Ele é só uma chance, né? É uma probabilidade. Ninguém vai se organizar inteligentemente em algo. Por exemplo, não tem como numa explosão gerar um bolo de chocolate, por exemplo. Quanto mais pessoas totalmente formadas com inteligência. A imagem que se usa, né, Alfredo, é do relógio, né? Se você pegasse todas as peças do relógio, botasse dentro de um saco e sacudisse bilhões de anos, qual é a probabilidade que o relógio reaparecesse montado no final? É zero. Nenhuma. Né? Nenhuma. Isso é bem colocado. Então, isso, na verdade, ele comenta aqui, né, no Livro dos Espíritos, na pergunta 8, né, ele fala que toda harmonia, né, como colocou Gilberto, revela um poder inteligente, né? Imaginar que isso tudo é obra do acaso é uma insensatez, né?
o acaso é cego, não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. E um acaso inteligente já não seria o acaso, como colocou o Marco. Né? Então, aqui, se a gente mesmo olha as coisas que o ser humano faz, ninguém olha uma obra humana e diz que é obra do acaso. A gente diz aqui tem um autor ou tem um inventor, né, que foi muito habilidoso. Né? Então, se a gente olha para a natureza, que é muito mais complexa, é muito mais inteligente, muito mais bela do que tudo que o homem jamais concebeu, então a gente tem que imaginar que o autor disso daí também tem uma inteligência proporcional. O acaso é nada, né? O acaso é nada. Não existe, né? Então não pode uma hora existir, outra hora deixar de existir. É nada. É nada, né? Ou pode ser uma pequena chance de sorte ou uma grande chance de azar. É isso. Então, o outro raciocínio é assim, não, mas as coisas estão dentro da própria interação da matéria e tudo isso vai, no fundo, gerando as outras coisas, né? Mas aí ele diz, pô, mas como a gente acabou de dizer aqui, né? E essas leis, e essas propriedades, de onde vieram? Né? Se a química explica a vida, que até, aliás, ninguém conseguiu explicar por aí, mas se explicasse, né? Quem explica a química? Né? É o que o Gilberto falou. Né? E milagres provam a existência de Deus? Milagres subvertem a lógica de Deus, né? Deus não engana. Não é um mágico de Ará em que ele subverte suas próprias leis, né? Deus, ele faz as leis de acordo com aquilo que ele estabeleceu. O que a gente entende como milagre é aquilo que a gente não consegue explicar. Muito bem colocado, Alfredo. É isso mesmo. Né? Então, para o Espiritismo não existe milagre, então? Olha, o que... Existe sobrenatural. Se interpretar o milagre como alguma coisa sobrenatural, não existe, né? Uhum. Legal, Fátima. E Gilberto ia comentando? Não, eu ia comentar o que os espíritos já tinham falado a Kardec, né? Que Deus é a causa primária, a inteligência suprema do universo. Como por ele ser a causa primária, eventualmente ele poderia, por alguma exceção, mudar ou derrogar uma lei dele, mas ao mesmo tempo os espíritos falam, para que isso, sendo que muitas causas, entre aspas, milagrosas, é mais simples a gente parar e pensar, bom, eu não tenho capacidade para perceber o que está acontecendo e o que houve. Então, muitas vezes, o maravilhoso para nós, né, para os humanos, causa essa sensação de querer explicar como algo que é uma lei derrogada, que é uma exceção, sendo que, na minha interpretação, creio que deve ser algo dentro de uma normalidade, dentro das regras que Deus criou, só que ainda a gente não tem conhecimento. Né? É isso exatamente, né? Porque talvez na tradição que a gente foi criado, né, Deus sempre espera-se que, né, que esses fenômenos fantásticos, maravilhosos, né, sejam uma forma de manifestação de Deus, né? E no Espiritismo, quando a gente olha, a gente diz, no Espiritismo não existe sobrenatural, tudo é natural, né? Então a gente lida com o espiritual como uma coisa normal, é da lei da natureza, é da lei de Deus o espiritual. Né? Então não tem sobrenatural, não tem uma coisa além daquilo que Deus criou, que é a natureza. E a natureza é tanto a parte material quanto espiritual. Então, coisas que nos parecem maravilhosas, na verdade, são coisas que a gente ainda não consegue explicar, né? Como disse o Gilberto. Né? Mas não quer dizer que não haja uma explicação, só que a gente não tem. Né? E que tudo que Deus faz está dentro
das próprias leis que ele criou, né? Se ele se deu tanto ao trabalho de criar um universo regido por leis, né? E nós mesmos aqui acabamos de falar que é por causa disso que a gente reconhece ele. Por que ele seria o primeiro a ir contra, né? A suspender, a derrogar a própria derrogar, lei. essa é a palavra, né? Derrogar as suas próprias leis, né? Negar, né? Passar por cima, né? Dar uma canetada, né? Dar uma canetada no universo, né? Mas eu creio que isso assim, é inato ainda na humanidade, né? Por exemplo, no passado, quando os portugueses ou mesmo os espanhóis chegaram na América e encontraram os nativos, eles usaram de subterfúgios para deixar os nativos maravilhados, né? Então, usaram espelho, usaram fazendo, né, produzindo fogo com o raio refletido no espelho no papel. E para os nativos, aquilo era algo fora do normal, fora do comum, um milagre. Conhecido, né? E a mesma coisa acontece conosco, né? Quando a gente não conhece algo, tem uma tendência de pegar aquela coisa maravilhosa e falar, bom, isso é um milagre, né? Mas... Milagres são as coisas que a gente não consegue explicar, né? No fundo. Gente, que outras perguntas temos sobre provas da existência de Deus ou comentários que vocês gostariam de fazer? A questão dos milagres realmente é uma questão muito complexa, porque depende de uma série de circunstâncias que às vezes a pessoa acontece, receber um benefício espiritual que salva de alguma coisa, levar a atribuir a um milagre, principalmente quando não é espírita, né? Que vai entender na forma diferente. Eu, por exemplo, tenho um caso curioso de um amigo que nesses evangélicos mais duros mesmo, seguem à risca as coisas, a ponto de ele me contar. Em uma ocasião, a filhinha dele estava passando muito mal, e então a família o que fez? Não quiseram chamar um médico para dar o remédio, porque não são de tomar remédio também, não gostam disso. Acho que não tem que acontecer uma cura espiritual. Se uniram em torno da cama da menina e ficaram fazendo orações e mais orações, pedindo que a coisa acontecesse, que ela fosse curada. E daí a pouco a menina foi curada mesmo. Por quê? O plano espiritual deve ter hoje. Bom, esse pessoal a menina vai morrer. Talvez essa menina vai morrer mesmo se não der no remédio, se o médico não cuidar dela. Então vamos dar um jeito aí, afinal de contas, para salvar essa menina. Então, bom, atribuíram-se a um milagre. Mas, na verdade, foi uma ação do plano espiritual, vendo algum mérito deles pela fé e pela boa intenção que eles estavam, né? Talvez pela até ingenuidade. Então, você vê que a questão dos milagres é uma questão muito delicada. Tem muitas explicações científicas hoje em dia sobre determinados milagres, né? Que, na verdade, aconteceram por uma questão puramente científica e não tanto espiritual, como se dizer que isso prova que Deus permitiu que isso acontecesse, não é verdade? É isso. É isso mesmo, isso mesmo. Então, aqui está as palavras de Kardec na Gênese, né? Então, ele diz assim, não são necessários milagres para glorificar a Deus, né? Ou para provar a sua existência, né? Nada no universo, e aí estamos falando material e espiritual, se produz fora do âmbito das leis gerais. Leis que são de Deus, né? Deus não faz milagres, segundo o Espiritismo, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Então, tudo tem sua explicação, mesmo que a gente ainda não alcance. Quer falar rapidamente sobre os milagres de Cristo, né? Que ele curou tantas pessoas, tal, né? Aí a gente vê essa explicação espiritual e fala, caramba, né? Então, como se operou, que Cristo operava os milagres, né? Não sei se é de conhecimento de todos vocês, provavelmente não, mas depois que eu estudei sobre o fluido cósmico universal, eu comecei a compreender. Né? E nós vamos falar tem disso propriedades aqui, muito fortes. Oi?
E nós vamos falar disso aqui mais Legal. para frente, com certeza. Mas é verdade, o que você está trazendo é um entendimento, né, de como a natureza, enfim, se constitui, né, e de que maneira nós, como espíritos, podemos manipular esses fluidos, né, e que explicam muitos desses efeitos, né, de cura, né, milagres, têm sido chamados de milagres, né, mas tem suas entendendo o fluido cósmico, eu entendi até mesmo o poder da oração. Uhum. Né? E o poder do passe, né? É algo que realmente, quando chegar, vai ser bem interessante, porque explica realmente muita coisa. E é isso, Eu né? queria só adicionar algo, né? Sim, seguindo a linha do Alfredo, que é interessante, mas mesmo Jesus, né, com esse poder e com esse conhecimento que ele tem do fluido cósmico universal, ele não curou a todos, né? Ele curou alguns. Tiveram alguns que ele não, mesmo algum cego, algum aleijado próximo a ele, não. O próprio Kardec depois, agora não me lembro a obra, mas uma delas, os espíritos colocam que Jesus, na sua, né, visão maior, na sua vivência espiritual, ele sabia onde ele podia fazer um milagre. Uhum. São dos judeus Cabe até a fé, né? Uhum. Se não há fé, não há milagre, né? A cura não acontece. Aí entra o que o Alfredo falou, né? E é por isso que eu creio, né? Estou colocando aqui até para ver se faz sentido ou não. Por isso que Jesus falava, né? Vá e a tua fé te curou, né? Uhum. Então ele sempre frisava isso, né? Ele falava, a tua fé te curou, porque aí é o que o Alfredo explicou, a Clarice falou, são os fluidos que são manipulados, né? Quem sabe a gente vai aprender um dia algumas coisinhas, a gente se cure, né? Eu acredito nisso e acho que a gente consegue, mas... E, aliás, eu confio nisso também, viu? Eu acho que a gente tem, se a gente tem essência divina, né? A essência divina está em nós, a gente tem um poder de autocura se a gente entrar nessa sintonia com Deus maior. Com certeza, Clarissa. E lembrar que Jesus falou, vós sois deuses, né? Sois deuses, isso aí. Capacidade. Vós E a sois maior deuses. cura, só para lembrar, a maior cura é a do espírito, né? Então, na medida que a gente toma a resolução de ter uma vida, né, caminhando por essa senda do bem, é a maior segurança, a maior proteção que a gente pode ter, né? Porque as coisas que a gente já fez e que tem que passar, possivelmente podemos até atenuar, né? Mas faz parte da nossa programação. Mas na medida que a gente se conduz corretamente, a gente está se candidatando a ter, né, o equilíbrio, né, não só mental, espiritual, mas também físico. Né? Só para dar um pequeno spoiler disso aí, né? É bastante interessante que, assim, quando você está vendo essa parte, essa obra de Cristo, fala assim, poxa, mas como é que ele conseguia fazer isso, né? No próprio Livro dos Espíritos tem essa explicação nas escalas evolutivas, né? Que quanto maior a evolução do espírito, mais ele entende e tem ação sobre o fluido cósmico. É algo que para nós hoje é bem difícil, né? E com certeza Cristo tem esse conhecimento, talvez não só ele também, inclusive, né? Mas sem dúvida ele é um dos grandes estandartes aí, se não o maior de todos que nós temos hoje aqui. Né? Então é isso. Pessoal, principalmente para os que estão mais caladinhos, alguma dúvida, alguma pergunta, a gente caminhando para a conclusão. Está claro? Como é que o Espiritismo trata a prova da existência de Deus? Né? Claríssimo. Isso. E aqui, para concluir, então, tem esse slide aqui, né? Deus não se mostra, mas se revela por suas obras. Também está na Gênese de Kardec, aí capítulo 12, item 6. Né? Eu acho que isso
conclui aqui a nossa aula de hoje. Batemos as 20 horas. Batemos. Tá ótimo. Eu queria só falar que hoje foi muito bom, principalmente a conversa no grupo dos 3 que estavam no início. E eu queria chamar para fazer a oração de encerramento a Jussara, né? E dizer, Jussara, que assim a maior, vamos dizer assim, os nossos exemplos, as nossas atitudes têm o maior poder de convencimento para as pessoas, entendeu? E todos, um dia, não importa a religião, todos irão entender a existência de Deus, entendeu? É muito comum, eu tenho muitos amigos ateus, né, que me acham bobo, mas eu prefiro ser bobo do jeito que eu sou, né? Obrigado, Anderson. Jussara está no mudo. Ah, desculpa, eu vi agora que estava no mudo. Quer dizer, sou eu mesma, outra Jussara não apareceu hoje, me achará, né? É você mesmo, Jussara. Sou eu mesmo. A Jussara não apareceu hoje, mas tudo bem. Então vamos lá. Cada um no seu tempo, né, Edson? Vamos esperar o rinoceronte vir correndo atrás de alguém e ele chamar por Deus, não é isso? Então vamos encerrar o de hoje. Vamos agradecer a Deus pela essa oportunidade maravilhosa de podermos estar juntos. Eu agradeço muito ao Pai de poder estar aprendendo tanto com vocês, pessoas que o Pai colocou no meu caminho, que me ajudam tanto, que me ajudaram tanto nesses anos, nessa caminhada. Obrigada, Senhor. Obrigada aos nossos mentores por estarem do nosso lado, nos iluminando, nos orientando. Aos mentores da casa, que estão também ajudando, intuindo a todos nós. Obrigada, Pai, por mais esse dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada. E assim a gente encerra a aula dos nossos trabalhos de hoje. Obrigado. Boa Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Até que vem.